Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. O sétimo reino na Terra é o surgimento do cristianismo. O sétimo reino na Terra é o Israel de Deus, estabelecido na experiência de 3 anos de pregação de Jesus Cristo. Esse reino, ele vai durar até o fim dos tempos. É o que a profecia de Daniel disse. Daniel disse que eram 5 reinos, mas eu fiz aqui uns cálculos e transformei 5 em 7. Já está falado aí nos vídeos anteriores. Hoje vamos continuar o início do ministério de Jesus. E hoje nós vamos ver sinais e maravilhas. O primeiro dos sinais. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi Jesus também convidado, e seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Era muita água, mais de 100 litros de água. Disse-lhes Jesus: enchei d'água estas talhas, e encheram-na até cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. O mestre-sala é o mestre de cerimônia. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então ele o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O segredo é Jesus. Jesus fez um bom vinho. Depois disso, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, todos. A partir do primeiro milagre, Filipe se converteu só vendo que Jesus tinha visto ele embaixo da figueira. Os demais que estavam meio pendentes, quando viram a água em vinho, não resistiram. Depois disto, desceu a Cafarnaum. Ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. E agora Jesus já vai purificar o templo. Perceba que Lucas, quando começa a falar de Jesus, ele faz uma volta e ele chega no templo. O templo purificado está lá no finalzinho do livro. Aqui, João já ataca logo a purificação do templo no início. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue,
um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. Disse ao que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Tão diferente do que se vê hoje em dia. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disse-lhes: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo como templo. Preste atenção. Por que tinha cambistas fazendo negócios dentro do templo? Porque existia uma moeda que era específica do templo. Então as pessoas, para adorar, iam na casa de câmbio, fazia a troca, e muitas vezes o bezerro, o boi, o cordeiro ou o pombo para a adoração precisava ter a chancela do sacerdote, porque antes do sacrifício ia ter a inspeção. Então eles já preferiam usar animais que já tinham passado ali, entende? Então virou todo um grande comércio. Então é contra isso que Jesus ficou bravo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, e na verdade, e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse de homens, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhecia cada ser humano. E muitos o seguiam por causa dos sinais. João chama milagres de sinais. Sinais da divindade de Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com ele à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Eu reconheço que o Senhor é divino. E Jesus curava a todos. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus disse: toloito. Jesus respondeu: na verdade que digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo quer dizer compreender que Jesus Cristo é o Messias, ser batizado pelo Espírito Santo, da água e do Espírito, o batismo do João e o batismo de Jesus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra por onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso, Senhor? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso?
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu estou falando de cultura básica que você não está entendendo. Quando eu começar a falar do meu Pai que está no céu, como é que você vai entender? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus disse assim: como Moisés levantou a cobra no deserto, estava havendo uma praga de serpentes peçonhentas. Elas iam e matavam todo o povo de Israel. Era resultado do pecado do povo. Então Deus instruiu Moisés a levantar uma cobra e pregar no madeiro. E as pessoas deveriam olhar para ela e aí eram salvos. Bom dia, senhora. O olhar para a cobra significava fé em Deus. Então Jesus disse: assim como seus pais tiveram fé em Deus, olhavam para a serpente e eram curados, assim vocês devem olhar para mim, levantado na cruz, para que as suas feridas sejam curadas. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu sou a luz do mundo, mas o homem prefere adorar as trevas, porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João deu uma resposta maravilhosa do verdadeiro discípulo de Cristo. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já estou no meu gozo, no meu prazer. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu sou feliz em apresentar a Jesus. Jesus está batizando porque ele batiza de verdade. Eu disse que batizava com água, mas ele batiza com fogo. Na verdade, Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos.
perdi aqui. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem em cima é sobre todos, aqueles que vêm da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus será sobre ele permanente. Quem tem Jesus tem a vida, porque Jesus é o Messias. João Batista disse: eu não sou o Messias, eu não sou o noivo, eu sou apenas o convidado da festa de casamento. Ele é o noivo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.